Você tá Aí, muito blogueiro. Tá muito agora foi. blogueiro. Foi. Então Eu deve ser pluguei alguma configuração no meu. Vou dar uma olhada. Sei lá o que que foi. Tá tudo bom? tudo. Me fala o título para eu pôr aqui e fixar na live. Aí É, eu coloquei como uma história de superação, mas sei lá, acho que legal um bate-papo mesmo. Bate-papo sobre é, anemia plástica. Peraí, só deixa eu abaixar a câmera aqui. Não, não é, Carol. Eu falei, o fã-clube dele é grande. bate-papo sobre. Anemia plástica. Pronto, ficou melhor. E aí, como você tá? Tô bem, peraí, deixa eu digitar, porque se Tá. eu não, meu cérebro não funciona. Ah, é, né? Vai falar, é transplantado, é assim mesmo. A gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Qual que é o seu Insta para eu colocar aqui? O arroba é Sula. Arroba Sula Souza, com Z. E ainda ele vai me divulgar. Olha, não é todo mundo que faz isso. Aí tem que. Peraí, Clica em cima do comentário e fixa. pronto. Foi? Aí, Ah, garoto, viu? Vou te contratar como meu assistente. bora. E aí, como você tá? Tô bem, Tá graças frio? a Tá Deus. calor aí, né? Eu tô de manga comprida, daqui a pouco esfria, tá? Mais ou menos. Aqui Ah, tá. mas aí é mais frio que Roça City? Não, não é assim, lá é mais calor. Ah, volta Lá, calor nisso. quando eu vou lá em consulta, lá tá um calor. E aí eu chego aqui em Franca, tem dia que era chuva, tava Tá chovendo. frio. É igual aqui também. Tem dias que aqui eu saio daqui chovendo, frio de capuz, quando chego lá tá um calor, parece que eu Né? fui levada lá pro inferninho. A Bom, galera vamos fica começar. A galera tá aqui já em peso, bem-vinda, te mandando né? beijo, vencedor, obrigado, seja bem. Ó, de bigode, ó, o bigode dele tá ali, ó, tá estiloso. É, lógico. Bom, a gente vai começar a conversar você contar um pouquinho da sua história, porque eu não tinha ideia de que era anemia plástica, na realidade fui estudar o que é, por quê? As pessoas têm ideia de que quem só faz transplante de medula óssea é leucemia, e ainda tem pessoas que não sabem nem que linfoma transplanta. Então E, já começaram a saber também algumas pessoas por causa de mim, porque eu fiz o transplante. Nossa, mas não é só leucemia, e tem gente também que ainda confunde. Ah, mas você teve leucemia. Eu falei, não, eu tive linfoma, que não tem uma né, coisa nada a ver com a outra. E o diagnóstico que você recebeu também você fez, né, um transplante de medula óssea, e aí deve acontecer isso também. As pessoas falam, nossa, mas você teve câncer, e não sabe que não tem nada a ver com câncer, né? uhum, Então, eu quero que você comece a falar um pouquinho aí do que, como foi o diagnóstico, como os sintomas, todo seu. uhum. Antes de começar, tá dando eco aí pro pessoal que tá vendo a live? Você tá dando eco? Porque Para mim tá a bom. televisão fala, dá confirma se tá dando ou não. Pessoal, vocês Mandem um estão ouvindo coraçõezinhos aqui se vocês estão escutando perfeitamente. mal o áudio? Tá bom. Para mim tá ótimo. Tá. Então, na verdade, né, anemia plástica ou aplasia de medula, né, como esses dois nomes, não é nem considerado um câncer, mas é tão grave quanto um, né, a anemia plástica. É a falência da medula óssea, né, ela deixa de produzir as células do sangue, né, o necessário para o funcionamento do corpo funcionar normalmente, né, e foi o que aconteceu comigo em 2018. Eu era saudável, sempre fui saudável, normal, vivi uma vida normal e foi do nada, assim, não tive sintomas, né? Antes, foi assim, não tive sintomas nenhum. Descobriu assim, com um exame de rotina? Não, eu lembro que foi na época da Copa, né, 2018. Cheguei do trabalho, né? Eu lembro certinho, exatamente, era uma A gente terça-feira. grava, né? Todos É, os a gente mínimos grava, detalhes. a gente grava. Era uma terça-feira. Não sei se eu cheguei do trabalho ou da escola, isso eu não lembro. Mas aí eu tava em casa, tranquilo,
E eu tava me arrumando para ir deitar, para ir dormir, escovando o dente. Aí eu lá na pia, de repente meu nariz começou a sangrar. E, como eu disse, né, a medula ela deixa de funcionar, então ela não produz as células do sangue. Dentre elas, as plaquetas, que é o que não deixa a gente sangrar, o nosso corpo sangrar, a gente ter hemorragia. Uhum. Minhas plaquetas estavam baixas, muito baixa mesmo. Aí foi que o nariz começou a sangrar. E aí não parava, não parava, e eu falei para minha mãe, mãe, não para, não para, ela fica a cabeça para cima, sei lá, às vezes é alguma coisa, alguma veia, não sei, e não parava. Então, assim, foi isso, não foi exame, não tive sintomas, foi, se não fosse isso, eu não ia manifestar de outra forma, porque aí ou eu ia desenvolver na anemia, ia sentir a fraqueza, aí eu tenho que procurar o médico, mas foi dessa forma. Aí daí você já foi no. Aí você passou, tava sangrando, você foi pro pronto-socorro, é isso? Foi. Quer que eu conte detalhadamente, que é uma Não, história bem... não, não precisa, porque tem coisas que a gente não gosta de falar. Eu Não, até assim, algumas coisas não, que eu também. Eu assim, detalhadamente, porque... detalhadamente, eu acho que a gente vai ter que ficar o dia, a madrugada toda, a madrugada, porque é muitos detalhes. Mas, assim, a questão de já ir pro médico, ele mesmo já te diagnosticou lá mesmo ou demorou um pouco mais? Não, ó, foi em julho, né? Julho. Foi em julho. Eu fui pro pronto-socorro, aí nesse período de julho, agosto e setembro, eu vivia indo em pronto-socorro. Não, peraí, deixa eu reformular aqui. Eu passei mal, aí eu fiquei sangrando pelo nariz umas 12 horas, por volta de umas 12 horas, eu perdi muito sangue, aí eu cheguei a ficar na UTI, fiquei 3 dias na UTI e 5 dias na enfermaria, no quarto. Aí eu recebi alta e fui encaminhado para o hematologista para fazer o tratamento aqui em Franca. Aí nesse período de julho, agosto, setembro, eu fiquei com esse hematologista aqui em Franca, ele tentando descobrir o que que era. Aí nesse ele fazia tipo assim, esses exames normais, sabe? De bactéria, vírus, como estava funcionando o meu corpo. E estava tudo normal, não dava nada diferente. Só que aqui era muito lento. Era consulta de 15 em 15 dias. E nesse tempo eu ia piorando. Porque, como eu disse, a medula morreu. Ela não estava trabalhando mais, ela está funcionando 10% só. O ideal, Nossa! o ideal para a medula trabalhar, para a gente ter uma vida saudável, é 80% para mais. A minha era Uhum. 10%. E ele não via no hemograma. É porque geralmente eles acabam pedindo mais imagem, essas coisas. O hemograma é uma vez, se deu certo, tá ótimo. Continua assim, a vida que segue, Isso. né? No hemograma, né, geralmente, quando dá lá três fatores, lá, três ou dois, é que tá fora do normal, o correto, o protocolo, é eles já pedir a biópsia de medula, né? Porque, Aham. assim, tá funcionando. O meu caso era esse, mas esse médico, minha família que tá vendo, conhece, sabe? Como que ele é, como que ele trabalha. Assim, É. eu passei um pouco na mão dele. Mas, enfim, por isso que eu sofri um pouco, porque ele não tomava, assim, o caminho que ele não fazia as coisas que ele Ele tinha não que dava fazer. aquela atenção devida pro Tava caso. tava tentando. E aí eu fui piorando, porque minha medula não estava funcionando. Então aí eu comecei a depender mais de transfusão de sangue, de plaqueta. Só que, assim, minha família desesperada, não sabia o que que era, né? Porque não descobria o que que era e não dava nenhuma solução. Aí a gente resolveu por conta própria, seguir o caminho para tentar encontrar alguma coisa. E aí eu Mas ia assim, nas consultas. antes te interrompendo, porque eu sei que se cortar o raciocínio é difícil a gente voltar, mas nesse meio tempo você chegou a pesquisar sobre o que estava acontecendo, porque toda coisa que eu começava a sentir, porque assim, no meu caso foi um nódulo que apareceu no pescoço, não teve sangramento nem nada, mas qualquer coisinha eu jogava no Google. Então, aí eu pegava e jogava lá no Google para descobrir o que que era. Eu queria saber de você se você chegou a pesquisar para saber o que, que você tinha, ou você deixou assim, não, eu vou esperar o que, que o médico falar o que eu tenho, ou você meio que já foi fuçando e meio que sacando. Claro, não tem como, é impossível. Mas eu ia assim, tentava ficar tranquilo, né? Não. Ó, tudo hoje é no Esperar. Google. Tudo hoje você joga no Google, dor de barriga, é uma coisa. Mas, A gente ele, tem que dosar, tem que saber dosar, né? ele suspeitava de púrpura.
Já ouviu falar púrpura? Não, o que que é? Púrpura. É só quando a pessoa, a plaqueta dela é baixa. Ele suspeitava de púrpura. Então aí ele falava, não, vai melhorar, seus exames vai melhorar. Aí foi no que eu falei, não melhorava e ele não fazia o que tinha que fazer, a gente decidiu por conta própria tentar achar uma solução. E aí eu vivia no pronto-socorro, né, porque eu sangrava, eu estava fraco, eu tinha que tomar remédio, tomar vitamina, e ele não mandava, eu que ia no pronto-socorro, cada vez que eu ia era um médico, um plantonista, não sabia o meu Não caso, sabia de nada. não sabia de nada, então sofria muito. E aí eu lembro, e teve um dia que era um médico, um plantonista, que eu ia umas 4 vezes por semana no pronto-socorro, ele já estava acostumado de ver minha cara lá. Aí ele falou assim, não, você não pode continuar assim, não. Eu vou tentar te encaminhar para o Hemocentro daí de Franca. Que aí, lá você vai fazer as transfusões que você tem que fazer nos períodos corretos. E lá você tenta consultar com os médicos de lá, porque lá eles são, assim, vão te dar uma atenção melhor. E eu consegui esse encaminhamento aqui para o Hemocentro de Franca. E aí foi que começou a deslanchar o tratamento, é isso? Aí foi que deu certo. Foi É a engraçado doutora. que o meu caso foi bem parecido com isso, que foi um residente que olhou pro meu pescoço e falou, nossa, tem alguma coisa de estranho aí. E algumas pessoas têm um certo preconceito com o residente, né? Porque ele Aham, tá começando agora e é muito novo, mas tem muito pacientes sagaz, assim, que eles já pegam e é aham. legal a gente falar sobre isso, essa questão do residente. Mas aí me conta, foi pro Hemocentro e aí você recebeu o diagnóstico lá? Fui para o Hemocentro, levei todos os meus exames, conversei com a doutora Terezinha, que me atendeu lá a primeira vez. É. E ela, assim, deu uma atenção enorme, sabe? Ela, eu digo que ela é um Olhou. anjo. A família deu uma atenção enorme para mim, ela ficou espantada com tudo aquilo que eu estava passando. Aí ela já olhou os exames, já falou, não, você tem que fazer uma biópsia para saber como que sua medula tá, o que está acontecendo. E você não vai continuar aqui, não. Você vai vir fazer as transfusões, você vai, eu vou te acompanhar. E aí, o médico que estava me olhando, aí uma semana depois, eu acho, ele decidiu fazer essa biópsia. Aí eu fiz essa biópsia, ela falou, ó, então você vai pegar esse resultado dessa biópsia, vai tentar marcar uma consulta aí em Ribeirão, lá em Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto, essa consulta vai ser com o médico do chefe do transplante, que é o Dr. Rodrigo Calado. Uhum. E através dele você vai tentar entrar no HC, pelo SUS. Porque se eu fosse esperar esse médico daqui que estava me acompanhando fazer essa biópsia, Encaminhar. para você ter uma ideia, a biópsia feita com ele aqui demorou em torno de 20 dias para ficar Caiu pronto, o resultado? passar o resultado. Nossa. Aí eu consegui essa consulta lá em Ribeirão com o Rodrigo Calado. A Carol me corrigiu aqui. O Calado é da chefe da hematologia. Isso, o doutor Renato, que é o da TMO. E eu consegui marcar essa consulta com ele. Foi numa segunda-feira. Aí ele olhou meus exames e falou, olhou de cara e falou, não, você tem anemia plástica. Você vai ter que... A gente vai tentar fazer um tratamento e se esse tratamento não der certo, você tem que fazer o transplante. Isso foi na segunda-feira a consulta. Ele falou assim, ó, na quarta eu já vou te encaminhar para HC, para o Sul, você vai fazer todo o seu tratamento lá, porque a gente não tinha condição de pagar, e a gente nem tinha Não. convênio, então, na verdade, né? Uhum. O custo de um transplante, a Carol aí vai saber responder É se caríssimo. esse é caro. Quase tem transplante que chega a 1 milhão e pouquinho. Mas, enfim. E aí, na quarta-feira, ele já marcou a consulta lá no HC. Ó, quarta-feira você vai lá, você vai fazer todos os seus exames que você fez, né? Que é procedimento do hospital, a gente vai fazer nos nossos laboratórios. Aí eu fui na quarta-feira, ó, pra você ter ideia da agilidade. Segunda-feira eu fui na consulta, na quarta-feira eu fui no HC, fiz todos os exames. Na outra quarta, eu já fui lá na consulta de novo, no retorno no HC, e já tinha dado o diagnóstico, né? Porque assim, eu já estava praticamente dito, né?
Então, Você já assim, tinha foi muito feito rápido. o transplante, a biópsia de medula na Aí segunda. isso foi em outubro. Isso foi em outubro. Então, assim, eu percorri desde julho, né? Julho, agosto, setembro, até outubro. E aí Imagina nessa. se não tivesse acontecido e você tivesse seguido com esse médico aí. Que ele É, não estava nem dando atenção, né? É engraçado que eu não sei se é porque a gente é jovem, eu posso estar falando besteira, mas não sei se é porque a gente é jovem e eles não dão uma certa importância naquilo que a gente está falando ou que a gente está sentindo, e aí acontece muito isso de achar que é estresse, ou é porque está trabalhando demais, ou é porque uhum, você não está se alimentando direito, ou porque não está tomando água direito. E aí, às vezes, nem é isso, é uma coisa que ele precisava olhar com um olhar mais bonitinho, assim, mais fofinho, e dar seguimento nisso, e não fez. E não é porque ele não quis fazer, é porque ele não sabia como fazer, é porque ele realmente não quis fazer não, ele e é não teve médico longo, simpatia. ele é médico longo de data já. Ele é o único daqui do. Não vou ficar falando sobre ele, Não, não não, que não é o precisa. foco. Não é o Não. foco. Mas enfim, onde que a gente estava mesmo? Que O eu. foco é agora o seu tratamento. Você começou o Isso. tratamento. Isso. Aí, na outra consulta que eu fui, eles já falaram: não, você tem anemia plástica grave, tem um tratamento, chama GAL. Se tiver alguma coisa errada, quem tiver aí na live da minha família que me corrija, é GAL. Ele, não vou lembrar exatamente como funciona, porque faz tempo. É, agora ele tá na roça, cara. Ele tá É, contando o que aconteceu na roça. funciona como uma. A Carol, ela é enfermeira lá, ela vai saber. Mas, enfim, se eu estiver errado, ele é como se fosse uma quimioterapia, né? Que aí ele tenta matar, ele tenta corrigir lá dentro da medula o que está acontecendo para fazer ela voltar a funcionar e trabalhar ao normal. Só que eu fiz e não deu certo. Porque ele, se não der certo, você piora mais ainda. Entendeu? Ao invés de, tipo assim, se ela Sei. estava funcionando 10%, aí ela funciona 10% na medula. Eu faço esse tratamento, a Gal. Se ela não der certo, cai. Aí eu pioro. É o Entendeu? imunossupressor, né? O imunossupressor. Aí você Exatamente. tomou e não deu certo. Não deu certo. Foi em outubro isso. Foi em outubro isso. Aí, beleza. Aí eles falaram, ó, aí tem um tempo de 3 meses para dar o resultado. Aí eu fiz em É. outubro, novembro, dezembro, janeiro. Deu janeiro, eles falaram, ó, não tá dando certo, não teve nenhum resultado. Você já estava na fila do transplante, então agora a gente vai aguardar, ver se você tem algum doador compatível. Isso em Não, mas janeiro, né? peraí. Peraí, você fez o tratamento, aí eles chegaram, passaram o imunossupressor para você, então até então o imunossupressor era comprimido, né? Ou era Não, venoso? era na veia, venoso. É, venoso. Então você Na tomava, fazia medicação tranquilo. Só que aí você estava fazendo sua medicação. Então, não que não tenha sido um susto, mas Uhum. um susto para fazer uma medicação, a gente até absorve isso. Então tá tranquilo, Uhum. vamos tomar um remedinho. Mas e quando ele falou do transplante? Qual foi a sua reação? É, eu vou tentar recapitular aqui. Vou tentar passar realmente o que eu senti naquela época. Não, porque Eu eu lembro. acho, porque o caso foi a químio, né? Fez a medicação também. Então, enquanto eu estava fazendo químio, eu já sabia o que era a químio, para mim estava tranquilo. Opa, Deu uma travadinha. Você. olá, mas tá me escutando. Só tá congelado. Acho que ela caiu. Pronto, acho que Voltou? voltou. Não, tô aqui, tá vendo? Ah, Voltou. voltou. Isso aí põe todo mundo junto na mesma hora e não dá tempo pra gente que é pequenininho. Mas enfim, eu tava fazendo químio igual feto. Então, quando eu sabia que era só químio, eu sabia o que eu sentia, então pra mim tava tranquilo. Então, assim, eu me assustei, óbvio. Fiquei assim, atordoada no começo do tratamento, mas depois, quando era químio, eu falei, é químio, eu vou vomitar, vou ficar careca, então eu meio que já sabia o que acontecia. Quando eles me falaram do transplante,
que no meu caso ia ser o transplante não aparentado antes, que era... Não aparentado, não, perdão. Autólogo, que ia ser da minha medula, eu já fiquei com medo. Só que aí eu falei, como é da minha medula, não tem chance de dar errado, porque se é da minha medula, meu corpo tá na minha medula. Só que quando eles começaram a falar que ia ser de outra pessoa, aí o negócio mudou. Eu já comecei a ficar com medo. Então aí eu comecei a pensar, caramba, é da minha outra é de outra pessoa, então pode. Então eu comecei a ter um certo medo que eu não tinha, né? E aí eu queria saber se você chegou a ter esse medinho também, ou quando eu falo medinho, gente, é forma de falar, tá? Não menosprezando. É porque tem que explicar, né? Não menosprezando o que aconteceu. Assim, como eu disse, a doutora Terezinha aqui do Hemocentro, ela já foi me preparando antes mesmo desse tratamento. Como eu disse, ela era muito atenciosa. Então, ela me explicava tudo, qualquer dúvida eu já tirava com ela. Então, assim, eu já tinha ideia mais ou menos dos caminhos que eu poderia tomar, que eu ia ter que tomar, e certas coisas não dessem certo. Então, assim, no começo de tudo, né, eu, claro, fiquei com medo. Em relação à químio, esse imunossupressor que eu fiz, eu fiquei uma semana internado. Assim, ele não teve muita reação, sabe? Não é muito forte. Então foi bem tranquilo. Mas como eu disse, eu piorei, então foi isso que me abateu um pouco mais. Eu já ficava, nossa, como que vai ficar isso agora? Como que eu vou viver agora? Já estava ruim, já agora está acontecendo isso. Aí o transplante, aí eu deu uma aliviada, porque ela falou assim, o transplante, se der certo, é a cura. Uau. Nesse momento que ela me falou, eu, tipo assim, tirou um peso enorme das minhas costas. Assim, Você viu o caminho, né? eu, Você soube, eu tenho para onde ir. É legal, foi é como muito uma bom. luz no fim do túnel. Foi como uma luz no fim do túnel. Porque, assim, ali já ia fazer quase uns 10 meses que já minha vida mudou completamente. Eu trabalhava, eu tinha acabado de ser efetivado no meu trabalho, tinha acabado a escola, estava ali começando a realizar todos os meus sonhos. Então, assim, foi tudo muito repentino, sabe? Então, aí eu já estava naquela rotina. Então, para mim, foi uma luz no fim do túnel. Eu sempre tive muita paciência, compreendi muitas coisas, muita calma. Mas, assim, conforme as coisas vai se entendendo, aquilo você percebe que essa vida, que é aquilo ali que você é agora, vai ficando mais difícil. Muito difícil. Então, aí o transplante, ela falou, ó, você vai ter que fazer o transplante. Eu fiquei feliz, fiquei, nossa. Mas aí depois ela falou, mas tem que achar um doador, né? Antes disso tudo, tem que achar um Sempre tem um doador. mais, né? Mas. Então, mais. Mas aí quando foi. E. Aí você foi pro banco, colocaram você no redondo, não é isso? E você Uhum. achou a sua medula que é internacional ainda. É internacional, é medula. Desculpa, Alemã. né? É É, alemã ainda. Olha isso. alemã. Alemã. Que chique. E aí, como é que foi encontrar? Demorou muito para achar o doador? Em janeiro, né, eles conversaram comigo, falaram que eu ia ter que ser feito o transplante. Em janeiro de 2009, não é isso? 19. 19, é. De janeiro de 2019. E acho que no final de janeiro mesmo eles já falaram, ó, tem uma pessoa Uau. que possivelmente é compatível com você e a gente já vai estar fazendo exame com elas, vai entrar em contato com ela. Na verdade, olha o tanto que eu sou sortudo. É. Isso Você é é sorte. Isso eu ganhei na Mega Sena. Melhor que Mega Sena. Tive dois doadores compatíveis, um homem e uma Uau, mulher. tudo do banco? Um Nossa, homem e uma mulher. que da hora! Os dois. Não, aí o povo é sangue estrangeiro. Os dois eram estrangeiros ou era um Aí, brasileiro e um daqui? eu não tenho certeza, mas o meu que eu recebi, ele é estrangeiro. Não, Mas mas enfim. a gente tá falando de estrangeiro, brincando, mas a gente sabe como é difícil achar um doador. Falam Uhum. que. Não é, ele é todo exibido, né? Dois doadores estrangeiros. É muito difícil, a gente falando sério agora, encontrar um doador. Então, se a gente conseguir achar um doador, a gente já festeja muito. Mais dois. Você é abençoado total.
E Não tem assim, eu nem o sou que muito falar. privilegiado. Eu sou muito privilegiado, porque assim, das pessoas que eu conheci, amigos que, que passaram por isso, que passa, e assim, que nasceram assim, nasceram com algum tipo de problema, não só relacionado a isso, a nossa, é o sangue, né, sanguíneo, o hemato, mas assim, as coisas para mim só deram certo, só foi bênção atrás de bênção, anjos atrás de anjos entrando na minha vida, me ajudando. Então, assim, eu olho e eu sou muito privilegiado, porque foi tudo muito rápido. Enquanto eu estava vivendo ali aquilo, aquele momento, né, era muito difícil. Mas eu olho agora, foi tudo muito rápido. Como eu disse, dois doadores. Tem gente que está há anos esperando Também. alguém para poder receber. Mas então, e aí no final de janeiro, eles falaram, ó, possivelmente tem alguém, a gente vai entrar em contato com ela, com essa pessoa, vai estar realizando os exames, e se caso ela estiver saudável, ainda quiser doar, a gente já vai começar a preparar você também para fazer esse transplante o mais rápido possível. Que aí, em janeiro, lá no início de 2019, assim, eu fazia transfusão toda semana. De Nossa. plaqueta uma vez na semana, de sangue uma vez na semana. Então, assim, eu vivia era no Hemocentro, no hospital. Minha vida era ali, aquela rotina. Era só hospital, caso hospital. Sei. Então, aí eu falei, deu esse alívio, mas aí depois nas outras semanas eu fui ficando meio tenso, sabe? Porque eu falei, nossa, e agora? Como que é isso, né? Como que funciona? Aí, nessa fase pré-transplante, aí eu evitava ao máximo ficar pesquisando, procurando sobre como é que funciona, as É, porque coisas. as pessoas passam a imagem tão assustadora do transplante, né? No meu caso, E eu lia muito, eu sabia algumas coisas, só que por ser, no meu caso, foi só 50% compatível, aí eu pegava e falava assim, meu Deus, tem 50% de chance de dar errado, meu Deus. Aí vi um é, montão de informação e a cabeça ficava louca e eu pegava e ligava pro meu médico, doutor, não sei o que. Ele, para de ficar lendo sobre isso, para de ficar buscando informação agora, porque eu sempre faço desde o início do meu tratamento, eu lia tudo que aparecia. Agora eu parei um pouquinho, mas eu lia muito. E ele falou assim, ó, nesse momento eu tô te pedindo, para de ler tudo. Vai ser assim. Aí ele pegou, eu tenho até hoje a folhinha guardada, um receituário, ó, vou tomar o e remédio aqui, escreveu. ó. Já tá na hora. Pode falando aí que eu vou tomar o Toma, remédio. toma um remédio, pelo amor de Deus. E Hum, ele falava assim: ó, agora não é hora de você ficar vendo. Vai acontecer. Aí ele pegou o receituário e escreveu: vai acontecer isso, isso, isso e isso. Toma, a única coisa que você vai olhar vai ser isso. E tudo que ele escreveu deu certinho. Ele não falou a parte obviamente, da intercorrência, mas de resto ele colocou tudo certinho no receituário ali. E era a única coisa que eu olhava. Mas o transplante, as pessoas tendem a colocar, não que não seja, obviamente, uma coisa complicada, meio, como eu posso dizer, meio. A gente fica meio. Teve uma amiga minha que fez o transplante que ela me falou um negócio que é quase bem isso. Ela falou, Sula, quando você for fazer o transplante, é um negócio surreal. Você não vai entender o que está acontecendo com você. Você vai estar hum. viva, mas ao mesmo tempo você vai estar parecendo meio morta. Então vai ter dia que você vai estar ótima, vai ter dias que parece que você acordou e você vai estar falando, será que eu morri? Parece E que é você meio isso, não é? Parece que você está em outro lugar. É bem assim. não sabe se você tá ali no seu corpo, o que que tá acontecendo. Você É, tá. é muito Assim, surreal, muito surreal. E aí, a questão que eu acho que você, na época, a gente começou a tratar, eu acho, do mesma época do transplante, porque eu me internei no dia 23 de janeiro lá, em Roça City, em Ribeirão, e você já estava tratando lá para você entrar, porque você entrou depois da. A gente não falou aqui, mas a gente sabia? fez o transplante no mesmo horário, no mesmo tempo. Então, ele É, que ficava no quarto da frente, eu daqui, aí do nada a gente não se via, mas as nossas mães são amigas até hoje, assim, de bater papo pelo WhatsApp, então a gente criou uma amizade bem legal. E quando que aí, por você, conta do transplante. Oi? quando que você infundiu a medula? Foi dia 1º de fevereiro. A minha foi 20 de março. Então, um mês e. Um mês e pouquinho. Eu Não, um mês fiquei e 2 meses internada, então a gente ficou uns 20 dias sendo amigo de quarto, da mesma casa que a gente falava. Era a mesma casa, só dividia a parede.
Então, aí eu internei, acho que é uma semana antes, né, uns 15, uma semana antes, né, desse 20 de março. Aí eu fiz uma série de exames, né, fiz uma semana de químio e uma sessão de rádio. E nessa primeira semana, assim, acho que foi bem tranquilo, assim, porque muita gente tem muita reação, né? Reação aqui, É, meu. meu corpo lidou bem, então acho que isso me ajudou bastante. Porque assim, não tive, como que chama mesmo quando tem, Efeito sumiu a palavra. colateral? Eu não tive muito efeito colateral. Mas, claro, eu fiquei fraco, né? Porque teve que eliminar minha medula, né, que não estava funcionando, para eu receber a nova. Sim. E você Então, nunca tinha feito químio, né? Você tomou o não, imunossupressor, como você disse, não teve muito efeito, porém a químio, ela tem muito efeito colateral. Então, enjoo, fraqueza. né? E eu acho que por você já ter vindo, já sentido alguma coisa meio parecida, né? De ficar fraco e tal, Uhum, talvez a químio não tenha te assustado tanto os efeitos, assim, né? né? Por conta disso, né? Uhum. Mas Mas continua conversando, porque senão eu vou começar a falar aqui, ó, e perco, tira a sua voz, mas continua. não, mas foi mais ou menos isso. Que agora eu não tô lembrando muito bem, mas foi mais ou menos isso. Minha mãe que ficou comigo, eu fiquei acho que 25 dias, não, 25 dias Teve de sim, internato. você ficou muito chato. Estão falando aqui, ó. Ah, que isso? Claro que não. Ah, se minha mãe. Quem é? Seu pai? É meu pai, esse é meu pai. Ah, se eu chamar minha mãe aqui, ela vai falar a mesma coisa. Você ficou insuportável. Ninguém aguentava mais você naquele quarto. As enfermeiras Não, becejou quando você saiu, você teve alta. É normal. é normal. Mas enfim, aí eu acho que foi isso que você comentou. Meu corpo já estava um pouco meio que habituado, né, a dessa forma. Mas conforme foi passando, vou contar um pouco como que foi o transplante. Eu infundi a medula muita gente acha que o transplante de medula óssea ele ocorre em cirurgia, né, forma de cirurgia, né, que é retirar o órgão e abrir a pessoa, mas não. Ele é intravenoso, né? Eu não gravo. Isso. A gente coloca o catéter, né? Uma veia aqui no pescoço. É como se fosse uma transfusão de sangue, como se estivesse tomando um soro. Ele é assim que funciona. Então aí foi tipo, muito bem, né? Não tive efeito nenhum. E meu corpo foi respondendo bem à medula que eu recebi. Só depois de 3 semanas, eu tive muita febre. Acho que foi esse episódio de febre que me deu, sabe? Assim, porque no transplante eu fui muito, assim, alto astral, muito positividade, sabe? Eu era realista, mas assim, eu tava com a minha cabeça, não, não tava ligando pra, assim, vai dar certo, eu vou sair daqui, eu vou A sair gente bem. prepara o nosso psicológico, não é isso? É, As eu pessoas tava têm medo preparado. as pessoas têm um medo do nosso psicológico, mas eu acho que uma coisa que a gente faz durante todo o tratamento é preparar o psicológico. E Uhum. uma coisa que eu sempre falava pra mim é que eu sempre fui assim muito agitada, muito brincalhona, faço deboche daqui, brinco dali, mas eu ficava falando, a minha cabeça não pode me trair no É, transplante. Mesmo exatamente. no transplante, não. Porque a gente sai, assim, você fica mais incluso por conta do tratamento, que teve episódio de sangramento, mas no meu caso, assim, quando eu ficava bem da químio, plaqueta subia, tudo ficava, eu saía. Então eu ia ver meus amigos, tá, usava máscara, tava careca, mas nem aí pra isso. Só que quando é o transplante, que você tem que ficar trancada num lugar que tem acompanhante, mas aí é a nossa mãe, mas aí a nossa mãe fica assim, come isso, come aquilo, levanta, É, pega, e aquilo fica entrando na sua cabeça e você fala, eu quero ficar quieta. eu quero sair, eu quero sair, eu quero. Eu quero sair, eu quero simplesmente ficar quieta aqui, ó, quietinha, sem ninguém falar. E aí eu conseguia, aí eu ficava direto falando pra minha cabeça eu falava pra mim mesma.
a minha cabeça não pode me trair no transplante, não pode. Mas aí quando eu peguei H1N1 no meio, eu nem lembrei mais de cabeça trair, sabe? Nossa, eu fiquei loucona, loucona, loucona. E a gente tem isso de tratar mais o nosso psicológico e ficar lá falando, a gente tem que levar de boa. Aí eu levei computador, eu levei jogo, eu ficava jogando Mario Bros. Pra tentar distrair, mas chega uma hora que não tem mais o que fazer, não Não. é? Você fica olhando aquela janelinha lá, o povo passando, e É, você trancado, é horrível. é Mas horrível. Aí foi nesse episódio, porque eu tive uma infecção no meu catéter, né? Onde que é realizado o transplante. Tive uma infecção no catéter, e aí começou a febre. Eu fiquei, acho que umas 2 semanas tendo febre. Todo dia, febre, febre, só febre. E voltava, e voltava. E aí foi nesse momento que me deu, assim, esse chacoalhão, né, no psicológico. Será que agora? Aí você começa a pensar. E só que a minha medula já tinha pegado, né? Para quem não sabe, a medula pegar é quando ela tá no seu corpo e está funcionando. O transplante deu certo, é não, meio não. que para falar para galerinha que não sabe, é, por exemplo, você vai fazer exame do hemograma. E suas taxas estão tudo bonitinho, né? A plaqueta tá legal, tal. Quando a gente transplanta, tudo zera. Então a gente fica, eu não sei você, mas eu cheguei a 10 mil plaquetas, o neutrófilo ficou zerado. Então quando o neutrófilos zera, é porque a gente já não tem mais medula. Quando a medula pega, os neutrófilos, tem que falar devagarzinho, porque senão sai. Neutrófilos vai aumentando. Então vai para 100, vai para 200 e aí vai subindo até eles falarem que a medula pegou. Que geralmente é 3 dias de 500, 1000 e alguma coisa, né? Isso. Mas Isso. enfim, aí minha medula já tinha pego. Então aí, se a medula pegou, já tá ali funcionando. Aí se você fica 3 dias bem, sem nada acontecer nada, você recebe alta, você sai do hospital. Aí minha medula pegou, ufa, será que daqui uma semana eu vou sair? Já tá dando É certo? isso mesmo. Aí foi aí que começou a minha febre. Aí eu falei, nossa, tá me segurando aqui, tá me segurando. E aí, como eu disse, foi nesse fato que me deu esse chacoalhão. Porque aí deu a febre, eu fiquei tipo, mais 3 semanas lá no internado. Aí, 13. aí foi nesse período que assim, foi um pouco mais turbulento. Você Ó, conseguia comer levei, durante. ó, levei na internação, sim, no transplante, sim. Quando eu saí, que eu fui para casa, lá em Ribeirão ainda, que a gente recebe alta, mas a gente tem que continuar lá na cidade de Ribeirão, que a gente vai todo dia no hospital, até receber alta para ir para casa. Então aí, quando eu fui para casa lá em Ribeirão, eu não conseguia comer, não comia. Eu punha o prato assim, ó, e ficava conversando com a comida. Não conseguia. Por isso que eu falei que lá a quimio foi muito tranquilo. Eu não tive muita reação, não tive os machucados que dá na boca, às vezes, não tive nada. Então aí, Que só olha aqui em cima o quantos que a gente tem de tempo ainda. Porque senão vai cair e a gente não vai salvar. Tem um tem que verdinho clicar em aqui, cima do ao vivo. tem que clicar. Tem 20 minutos ainda. Ah, tá. Então de boa. Mas enfim, aí eu E eu levei, não levei conseguia comer. videogame, eu levei videogame, levei baralho, levei livro, levei caderno para eu desenhar, caderno para eu pintar, levei um monte de coisa. Ficou eu e minha mãe. Então eu estava tranquilo, eu conseguia fazer essas coisas de boa, eu conseguia passar meu tempo lá no quarto. Aí quando deu essa febre, que aí deu esse chapalhão em mim, na minha cabeça, não conseguia fazer mais nada. Não conseguia ver TV, não conseguia ver TV. Às vezes minha mãe estava ali, ela falava, vamos, tá Eu tô ouvindo. ouvindo? Pode ir. Tá Tô. congelada você. Se parar aí, você... Aí minha mãe estava ali do lado, ela me via, estava meio assim, estava meio para baixo. Então aí foi nesse período dessa febre que me deu Eu acho que uma tem, né? chacoalhada. Eu acho que tem esse momento. Eu acho que todo paciente que dá esse negócio na cabeça, gira a chavinha, a gente fica meio maluquinho e já não tá com muita paciência.
já tá querendo mandar todo mundo pro inferno. E é isso. Exatamente. E eu não Uhum. conseguia comer, eu sempre tive problema de comer, e era uma coisa que eu tinha muito medo do transplante também, era por conta disso. Eu sempre tive medo de sonda. Se me falasse, eu sempre tive muita dificuldade de comer por causa da químio. Então, a químio sempre me fazia mal. Tanto que quando eu ficava internada por causa da químio, a tiazinha da comida passava, eu já vomitava só de saber que era ela que estava andando ali perto. E era assim. É, eu sei. E é assim. E aí no transplante eu ficava com muito medo disso. Eu ficava pensando, meu, eu não vou comer e lá eles não tão meio que habituados comigo, né? Que eu sou nova lá no pedaço, então eles vão me colocar sonda. E eu ficava pensando nisso. E aí eu fui, me internei, não comia. Não, eu não me lembro o nome da moça agora, mas ela vinha entregar a comida, do mesmo jeito que chegava na porta, eu falava pra minha mãe, tira daqui, pelo amor de Deus, que eu vou vomitar. O cheiro já me fazia mal. Só de eu pensar que você tava comendo um prato do lado, eu já vomitava. É, assim mesmo. Ó, É assim. no, no hospital eu não senti isso, mas lá na casa, lá a gente jantava 8 horas, 8h30. Aí dava 7h30, eu senti o cheiro do Nossa. tempero da comida. Nossa, era horrível. Não dá, não, vocês não vão conseguir entender. Assim, vocês devem estar. O que, que esse povo está falando? Como assim? Mas quem. A pessoa que. Gente, ó, para as mulheres entenderem, quem já ficou grávida vai entender, porque falam que é o mesmo. Eu não sou mãe, mas falam que é o mesmo tipo de enjoo. Sentir o cheiro de comida, vomita. Pro homem, eu já não sei como falar, mas sei lá, você vê o pior cheiro da sua vida, mesmo a gente sabendo que era um cheiro gostoso, pra gente fazia mal. Então, qualquer coisa. O meu perfume eu senti enjoo. Então, o meu perfume eu já não usava porque eu sabia que eu ia vomitar. E eu não comia. Eu sobrevivi por soro e biscoito de polvilho e batata, Ruffles. Eu deveria ser Eu patrocinada lembro, pela Ruffles. Sua eu mãe, eu lembro. lembro até hoje que sua mãe, quando você se internou, minha mãe e ela já fizeram amizade, eu acho que no primeiro dia. E eu tava lá sentada bonitinha na cama e ela começou a perguntar: você consegue comer? Aí eu falei, não, eu não consigo comer. E o Eric vai ser do mesmo jeito. Vai comprar Ruffles, vai comprar biscoito de polvilho. E quando ele não conseguir comer, dá biscoito de polvilho para ele. Porque eu fazia propaganda de biscoito de polvilho, porque era muita descia. E a gente não consegue comer. Eu voltei a comer bem quando eu fui pro apartamento. Aí eu Nossa, já eu lembro. consegui comer. Eu fui para casa, né, lá em Ribeirão, na primeira semana normal. Aí na próxima começou. Aí até o tempo todo que eu fiquei lá, eu não consegui comer bem. Não consegui comer bem. Aí eu cheguei em casa, quando eu recebi alta lá de Ribeirão, né, para poder vir para casa aqui em Franca, eu cheguei aqui, aí à noite eu não comi, eu cheguei à noite, no outro dia, minha mãe fez uma comida, parecia que era a primeira vez que eu estava comendo na minha vida. Nossa É. senhora, nossa, aquela refeição eu lembro até hoje. O Assim, cheiro, né? É diferente o aroma, é totalmente diferente. minha mãe não cozinhava lá em Ribeirão. É. Minha mãe não cozinhava lá, porque tinha mais mães, aí umas preferiam cozinhar, a outra cuidar da parte de limpeza, então minha mãe não cozinhava. Eu tava, mãe, faz. Às vezes eu pedia, ela fazia alguma coisa. Eu falei, mãe, por favor, mãe, eu não aguento mais. Aí eu cheguei em casa, eu lembro certinho, mas foi assim, Me essa deu ele não. vontade de comer tudo que eu não gostava. Não sei Uhum. se com você foi assim. Eu não gostava de ovo frito. Eu nunca gostei de ovo frito nem cozido. Eu comecei a comer ovo frito depois do transplante. Eu não sei o que, que é que dá, mas a gente muda totalmente. O Paulo me perguntou aqui como os meus amigos lidaram com o meu momento. Teve alguns amigos, que eu não sei se eu posso chamar de amigos, mas alguns se distanciaram. Então, perderam o contato normal, sumiram e só foram aparecer que legal, gostei que você ficou viva depois que eu me curei. Então, vamos colocar como conhecidos. Amigos mesmo, minhas amigas e amigos tiveram comigo o tempo todo. Eu precisei fazer, época resumindo bem o meu tratamento aqui, eu precisei fazer vaquinha, eu precisei vender, fazer, como é que fala?
Leilão não é leilão, é... Azar. Não, bingo, lembrei. Bingo. Sim. Bingo. É, para conseguir o dinheiro para pagar o hospital. Então, aí os meus amigos, de fato, correram atrás de tudo, assim. A gente foi, conseguiram vender feijoada, e aí teve essa parte do ajudar mesmo, sabe? Eu acho que às vezes nem a questão desse de ajudar de dinheiro, que teve bastante também, mas a questão de, Sula, como você tá hoje? Aí eu falava, hoje eu não tô hoje eu não tô bem. Por causa dos efeitos, não no transplante, mas eu tô falando assim, durante a quimio, né? Hoje eu não tô bem. Aí eles sabiam disso, aí eles já me deixavam mais quietinha, mas passou no outro dia, como é que você tá se sentindo? Eu falei, tô melhor. Então, daqui uma semana a gente vai estrear, sei lá, um filme que você gosta, porque eu adoro super-herói. Vamos assistir? Então, eles me puxavam, assim, eles não me deixavam ficar parado em nenhum momento. Tá passando a peça de tal artista, vamos lá? Vamos. Eu ia. Então, eles conseguiram, os meus amigos, de verdade, tiveram comigo o tempo todo, assim, não aqui presente na minha casa, que teoricamente ficar dentro de casa também não precisava disso, mas né, no celular, internet, ou no blog, que às vezes eu colocava lá, não tô afim de falar com ninguém. Eu acho que os meus seguidores achavam que eu era louca. Não tô afim de falar com ninguém. Aí eles não falavam muito. E teve aquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos e se afastaram, e depois eu falar, legal, que você se curou. Eu falei, legal mesmo. Tipo, segue a vida. Mas teve isso. Bom, Comigo tem mais foi, coisa. Foi a mesma coisa, né? foi porque eu não podia sair de casa, porque meu problema, né, na anemia plástica era a falta das plaquetas, a Pegar uma hemoglobina bactéria, um vírus é e terrível. imunidade. Eu não tinha imunidade. Se eu, assim, se eu pegasse uma gripezinha, era Deus me assim, livre. letal, era letal, não podia sair de casa. Então foi muito difícil, né, por causa disso também. Eu tive, né, as pessoas que, que me acompanharam desde o início, né, até agora, estão comigo. E igual você mandava mensagem, mas teve muita gente também que, assim, sabe, simplesmente todo, Não tá. assim, várias situações, não só relacionadas a problemas de saúde, que a gente está comentando aqui, mas todo mundo sabe como que funciona, como que é, mas, assim, a gente, pessoas saíram, mas as que já estavam e que nós conhecemos, assim, sem comparação, sabe? Mas a gente entende, né, que Sabe teve que uma ser. coisa? Sabe uma coisa que um amigo meu me falou? Que aconteceu uma situação comigo de uma Deixa eu pessoa só que... responder, que eu esqueço e some. Eu Tá, vou. fala. Aqui perguntou quando que eu vou poder conhecer o doador. De 2 anos. Depois de 2 anos, eu posso entrar em contato com ele. Ai. Olha, É, se ele for solteiro, bonitão, fala de mim. Fala aqui, ó. Fala que pode você tem uma deixar. amiga Vou bonitona e me apresentar. leva pra Alemanha. Me Vou leva, não apresentar. tenho problema, não. Vou, Ai, ó, vamos até estar. perdi no que eu tava falando, mas do negócio que meu amigo falou. Eu tenho um amigo que ele chegou pra mim, eu tava bem triste no dia por conta de uma situação, e ele falou assim pra mim, Sula, eu vou te falar um negócio aqui que pode ser que vai ser até duro pra você, e talvez você fique chateada, mas eu preciso te falar um negócio. A pessoa em questão, eu não vou precisar falar o nome aqui, não tinha obrigação nenhuma de estar do seu lado. Aí eu peguei e falei assim, você tá zoando com a minha cara? E eu, tipo, ele, não, escuta o que eu tô te falando. Ele não tinha, a pessoa, enfim, não tinha obrigação nenhuma de estar do seu lado. Ela fica do seu lado se ela quiser ficar do seu lado. Ela não tem obrigação nenhuma. A obrigação aqui é você com a sua vida. O que você vai fazer? Você tem a obrigação de lutar e ficar viva. A pessoa não tem obrigação nenhuma. Fica se ele gostar realmente da sua companhia. Se não, não. Meu, aquilo ali deu um estralo na minha cabeça. Eu falei, você quer saber que é verdade? Então, hoje, depois que a gente passa, eu acho que é legal isso, quando a gente passa e a gente começa a analisar. Aí a gente fala, não, é verdade mesmo, sabe? Eu acho que a gente aprendeu muito cedo quem é amigo de verdade. E aquela historinha que a gente escuta, a gente lê muito aquela frase que amigos tem amigos de festa e amigos de vida. E a Uhum. gente aprendeu meio que na marra
quais são, e a gente sabe hoje distinguir quais são desses, O né? Epal, né? Exatamente. Isso tudo que eu passei deixou muito claro isso, né? Que a gente tem pessoas que elas fizeram parte, fazem parte, né, da nossa vida, mas é aquele momento a gente precisava dela ali. A gente precisava ter aquele contato com ela, dividir aquele momento que ela vivia e eu vivia com ela. E não é que ela, assim, não sei o motivo, né, o que levou ela a se afastar, mas não é que assim, eu não preciso mais dela, é que ela vai continuar seguindo a vida dela, a jornada dela. Daqui, não sei, um ano, se a vida fazer nós dois se encontrar de novo, assim, ter algum contato. Então, acho que isso abriu muito a minha mente também. E, sim, nesse ponto do amigo, isso ajuda a gente em muitas outras coisas, saber lidar com várias outras coisas, o significado da vida, o que é a relação com as pessoas, né? A importância disso. Porque isso tudo que aconteceu comigo, assim, eu olhei tudo com olhos diferentes, comecei a ver as coisas diferentes. A minha família, eu sempre fui próximo da minha família, a gente sempre foi assim, muito carinhoso um com o outro, mas assim, eu olhei e vi o que era a família, o significado da família para mim, entendeu? Uhum. Então, minhas tias me ajudaram muito, todo mundo, sem exceção, sem ninguém. Então, assim, foram coisas que, assim, a gente olha, tudo que aconteceu, teve seus momentos ruins, né? Mas a gente tem que tentar tirar o melhor, né? Assim, o lado do positivo e tentar evoluir com isso tudo. Olhar para trás, ver o que eu passei, como que Pode aconteceu, contribuir. isso, o que pôde contribuir assim, tentar evoluir, né? Acho Não, que é mais... você resumiu tudo aí, eu E acho. tentar passar isso para as pessoas, né? Ensinar as pessoas, sabe? A gente tem que, o pessoal que, assim, a ignorância, né, um pouco da ignorância, a gente só combate a ignorância levando o conhecimento, né, para as pessoas, tentando passar um pouquinho daquilo que a gente sabe. Sem isso fica difícil E de eu tentar acho que ajudar. eu acho que a intenção de tudo, e principalmente da live que a gente tá batendo papo aqui, é mostrar o outro lado, assim, sabe? Porque eu acho que quando a gente descobre alguma coisa, o impacto da pessoa é teoricamente dos demais eu não vou falar com ele porque tadinho, é muito novo, ou tadinha é muito nova por estar passando por aquilo, tadinha, é tão novo, porque, no meu caso, tadinha, as pessoas. Eu tive uma situação que um casal veio me visitar, mas era um casal que a gente brincava o tempo todo, tinha conversa para seguir. E eles chegaram na minha casa, olharam para mim e falaram: Como você tá? Falei: Tô bem. Tipo, tinha passado os efeitos colaterais mesmo, eu tava ótimo. Aí, seu tratamento? Tá bem, tô continuando, contei tudo. Daí acabou. Fez um silêncio absurdo. Aí eu falei assim, aí eu comecei a perguntar, né? Isso, isso, isso. E eu percebi que eles não queriam dar seguimento, que para eles falar da rotina deles e que eles estavam indo no cinema, que eles estavam fazendo outras coisas, que eles estavam tendo projeto, para mim ia ser ruim, mas era o contrário, eu quero saber o que está acontecendo, eu preciso saber da vida normal que está acontecendo. Então eu acho que existe dois tipos de pessoas, né? Há pessoas que realmente quer saber de você e se importa com você e quer estar ali junto. E a outra pessoa que realmente se faz de cego e. Na verdade, são três pessoas que se faz de cego e segue a vida e tá tranquilo. E a outra pessoa que não tem conhecimento. E eu acho que é por isso que a gente tem que falar bastante. Com a pessoa que não tem conhecimento. Mais jovens que descobrem a anemia e não sabe o que é, não sabe o que. Talvez que vá assistir esse vídeo, porque eu vou colocar o vídeo lá no YouTube, que vai falar, nossa, olha, eu também tô passando por isso, vou seguir o Eric, ou eu tô sentindo isso, então eu não tinha noção que poderia ser, então eu vou falar com o meu médico, será que não pode ser isso? E Uhum. não ter medo de ir atrás, porque eu acho que quanto mais jovens ter essa curiosidade de ir atrás, não ter medo, e eu acho que paciente em geral, né? É mais fácil do que a gente ficar assim, meio receoso, com medo
de ir atrás do diagnóstico mesmo e encarar de frente igual você fez. Pergunta só Uhum. por obrigação, isso mesmo. Tem muita gente isso que pergunta só por obrigação e de verdade não quer saber de nada, só quer saber se está vivo e pronto. Falta, ó, vou Conte. comentar aqui que o Paulo falou. Falta 5 minutos para acabar a live. Aí tem que fechar antes de acabar ou pode deixar fechar? A gente se despede e deixa fechar Na hora sozinha que ela. a gente se despede, porque aí, na hora que você fechar, vai ter, eu acho que para você vai ter duas opções. Ou vai ter para colocar para o IGTV, que vai para o seu IGTV, e aí eu consigo pegar, ou você vai deixar salvo por 24 horas nos seus stories. São Tá, essas duas opções que tem, tá? vou, Então eu vamos acho falar melhor a gente rapidinho. finalizar antes, mas Tá, terminei. então, aproveitando esse que você disse de procurar o mais rápido possível, acho que é muito legal a gente comentar, porque o que a gente está vivendo hoje, né, esse isolamento por causa da pandemia, é uma coisa que a gente, pelo menos eu, né, na minha condição que era anemia plástica, só ficava em casa, você também, mas podia sair mais. A gente já viveu, já está vivendo esse A gente é isolamento coach. há A bastante gente é tempo. coach de A gente é isolamento. coach. Então, assim, a gente, é, a nossa cabeça era assim, era um labirinto. A minha ainda é um labirinto. Então, acho que todo mundo agora está passando um pouco por isso, está vivendo um pouco disso. Porque está mudando a rotina, né? Você que trabalhava, você que ia estudar, você que ia sair, não está vendo mais aquela pessoa. Então, assim, com certeza, eu me achava uma pessoa de mente blindada, que eu nunca. Assim, eu tenho tive depressão, né? Ainda, às vezes ainda pego mal, acordo um dia mal, tô me sentindo assim. Eu achava que eu nunca ia, assim, passar por isso. E assim, acontece com todo mundo. E é um dia aí você acorda e fala assim, mas eu não tô bem. O que está acontecendo comigo? E às vezes você se vê sem caminho, sem saber o que você tem que fazer. E procura ajuda, não pensa duas vezes. Aí daqui uma semana você vai acordar e falar, eu já estou um pouco melhor, não preciso. Não, mas vai sim, vai, porque vai te fazer bem. Você tem que ter uma ajuda, um caminho. Porque é muito novo. Se lidar com isso sozinho é muito difícil, é muito ruim, sabe? Sim, Você passa um pouco por isso também? eu passei bastante. Eu acho que teve momentos que a gente para e a gente não quer levantar da cama, É, sabe? A gente não quer falar com ninguém. A gente quer ficar quieto na cama ali, deitado e pronto. Só né? que a gente tem que entender que a gente tem que levantar. E não é por qualquer outra pessoa, não. É pela gente mesmo, né? Meio Uhum, que eu falo que todas as vezes que eu passava mal, eu me olhava no espelho e eu falava: e aí, o que você vai fazer da sua vida? Você vai ficar na uhum. cama deitado ou você vai fazer o tratamento e seguir e chegar onde você quer chegar? E eu acho que ir para a internet me ajudou muito, porque eu sempre fui muito falante, como vocês perceberam, e eu tava perdendo isso de falar, de me impor, de brincar, de zoar, Ó, falta 1 minuto para acabar aqui. Já? Ah, então, obrigada, gente. Só para finalizar, eu quero agradecer você de ter aceitado. Muito obrigada às outras pessoas que estavam aqui, seu fã-clube em peso. Não consegui ler todo mundo, me desculpe. E desculpe por não ter conseguido subir lá no meu. Você sabe que eu te adoro, amo você, amo sua família muito. Quero ir em Franca pra gente fazer eu me convidando para sua casa. Você percebeu que eu sou assim, para fazer um almoço e pra gente comemorar. Ou vocês vêm aqui em São Paulo, a casa tá aberta. E muito obrigada. Ó, sigam a Sula, ela tem um conteúdo muito bom, ela faz vários projetos lá em São Paulo. Não gravei todos, o que que ela faz, que tipo de coisa que ela faz, mas ela é uma pessoa muito especial, ela ajuda muita gente. Então entra no perfil dela, segue ela. E Quero se você vocês, gravando vídeo comigo ainda. e se E vocês Paulo, quiserem, vamos gravar, vamos marcar outra live. Vamos falar se sobre vocês isso. quiserem mais live, ó, segue ela, se vocês quiserem mais live, manda mensagem para ela e para mim e a gente faz. Tá bom? Boa noite para todo mundo e obrigado por vocês assistirem. Beijo, tchau.